comprometidos e estão sempre buscando fazer com que os nossos estudantes estejam realmente no centro do processo de aprendizagem, que a aprendizagem deles seja realmente profunda e que além, né, que eles possam levar esse conhecimento para fora da escola, ultrapassar aqueles muros de concreto. Então agora a gente vai para o que interessa. O que trouxe vocês aqui? Todo mundo sabe que hoje a gente vai falar sobre aprendizagem invisível. Só que eu quero fazer vou dar uma cutucada em vocês hoje, né? Todo mundo, quando pensa em inovação na educação, vem uma coisa na cabeça hoje que se fala muito, né? Se fala muito em metodologias ativas. Todo mundo fala assim, eu vou inovar na educação, vai buscar um curso de metodologias ativas. E a gente ouve falar muito que o que é metodologias ativas? Como que a gente coloca o estudante no centro do processo de aprendizagem? E eu quero deixar duas perguntinhas aqui para vocês vão refletir sobre elas ao longo de todo o nosso encontro. O que de fato é colocar o estudante no centro do processo de aprendizagem? Essa é a primeira pergunta que eu vou deixar para vocês refletirem. A segunda é, o que tem a ver metodologias ativas com aprendizagem visível e profunda? Eu quero que vocês reflitam sobre isso durante a nossa noite, tá? E eu vou deixar mais um convite para vocês. A gente está aqui falando de aprendizagem visível e ativa, né? Durante o nosso encontro, vão ter muitos momentos em que vocês vão participar, em que vocês vão interagir. Então, eu deixo aqui o meu convite. Para toda vez que a gente tiver uma solicitação, tiver uma proposta para vocês participarem. Porque, afinal, a gente está falando de metodologias ativas, né? E aprendizagem visível. Então, é bastante importante que vocês participem, tá bom? Vou pedir para a Malu dar um recadinho para vocês sobre o uso do Zoom, porque às vezes a gente não está tão acostumado com a ferramenta. Vai lá, Malu. Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite. Bom, eu fiz um esquema bem rapidinho aqui. Aqui é onde está esse círculo amarelo, é onde a gente mexe no layout que vocês vão enxergar o Zoom. A gente recomenda vocês deixarem no modo de gallery, porque aí vocês não perdem o espelhamento de tela. Se vocês mudarem para o speaker view, vocês podem começar a ver só a pessoa que está falando e perder o espelhamento da tela com os slides que a Júlia vai mostrando. Aqui embaixo, quando a gente passa o mouse na nossa tela, ele abre esse índice aqui, né? Esse menuzinho. O vermelho é o chat, onde a gente está falando. Para vocês abusarem do chat, podem colocar suas ideias, seus questionamentos. A gente sempre está de olho no chat, uma de nós. E tem também o recurso para levantar a mão. Então, se você quiser compartilhar alguma coisa, levanta a mão e aí a gente vai ver quem é que quer falar para poder abrir o microfone. E do ladinho aqui, nesse círculo verde, nós temos o controle do nosso microfone e da nossa câmera. Então, para tirar, ligar e desligar os dois, é só apertar em cima do ícone, tá bom? É mais ou menos isso que a gente vai usar. Alguns links a gente vai disponibilizando ao longo da nossa aula. A gente vai mandar tudo pelo chat também. Então, fica ligadinho no chat, que vai ser tudo por aí. Pronto, Ju? Bem-vindos todos e todas, é uma honra a gente estar aqui iniciando essa jornada de aprendizagem visível pela Ativa Educação. E hoje a gente vai tentar responder a essas perguntas que a Dani nos colocou, nos provocou, mas deixar bem claro para vocês por que e para que planejar aprendizagens visíveis. E a gente já vai pôr a mão na massa e usar algumas estratégias hoje e depois, ao longo do mês de outubro, nos 4 encontros que a gente está oferecendo, que a gente vai explicar mais no final, aí a gente vai mergulhar nas rotinas de pensamento. Então, vamos lá, estão preparados? Bom, começamos, é claro, com um grande nome da educação brasileira, Paulo Freire, que está sempre na nossa mente, nos nossos corações, com a frase de que a educação é sobretudo diálogo, é sobretudo como aprender a mudar o mundo e a sonhar novos possíveis. Então, a gente acredita muito nisso e a gente acredita que a gente pode fazer muita coisa diferente.
E a gente vai hoje ver uma estratégia para fazer bem diferente em qualquer sala de aula. Vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu sou professora há muito tempo e venho sendo também pesquisadora e escritora, né, de diversos livros sobre educação, sendo os mais recentes esse, um capítulo na Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, coordenado pela Lilian Bassic e pelo José Moran, o livro de Currículo na Educação Integral, que foi desenvolvido pelo Centro de Referências em Educação Integral, e esse ano soltamos o Avaliação na Educação Integral, todos disponíveis e gratuitos para download. A gente já vai mostrar para vocês o link. Deixa eu mudar essa barrinha. Bem, então, por que aprendizagens visíveis? O que isso tem a ver com os desafios contemporâneos de educação? No que a gente está falando aqui? A gente tem hoje no Brasil um desafio, né, posto desde finzinho de 2017 pela BNCC, que é desenvolver competências gerais por meio do ensino. Então, o currículo ele deve garantir que todos e todas, todos os estudantes, eles possam se desenvolver integralmente em suas múltiplas dimensões, social, intelectual, cultural e simbólica, física e afetiva, e que para isso a gente tem que desenvolver essas 10 competências gerais por meio de todas as áreas do conhecimento. E desenvolver competências gerais é fazer o conhecimento da escola ir para o mundo, conectar com o mundo e ser um conhecimento que transforma, que está em movimento, que mobiliza capacidades e habilidades. Então, é ler o livro do mundo, é projetar espaços, é modificar espaços, é projetar sonhos, é projetar novos possíveis e é redesenhar esse mundo em que estamos, né? Compreendê-lo e redesenhá-lo. Bom, mas o Brasil não anda muito bem nisso, né? Segundo André Schleicher, que é o presidente da OCDE, coordenador do PISA, né, da Avaliação Internacional para Adolescentes de 15 anos, o Brasil não está indo muito bem no PISA, né? E se a gente quer que os alunos sejam criativos, diz ele, é necessário permitir que experimentem. Se eles experimentarem, é necessário que eles cometam erros. E cometendo erros, eles têm que aprender com esses erros. Então, isso é ser criativo, é você poder errar, ousar, mas fazer isso de modo claro, né? Para a gente alcançar uma intencionalidade pedagógica. O Brasil não está indo muito bem nisso, né? A gente precisa desenvolver uma prática de cultura criativa nos estudantes para justamente superar esses indicadores, né? A gente vê que no PISA metade dos estudantes brasileiros ainda não consegue compreender um texto com 15 anos e cai no ranking mundial de matemática e ciências ficando estagnado em leitura. São indicadores muito tristes, mas que a gente tem total possibilidade de mudar, né? E a gente acredita que a aprendizagem visível, ela é uma ferramenta poderosa para empoderar o próprio estudante a conhecer o seu próprio pensamento e a se engajar com sua própria aprendizagem. Então, a gente já vai entrar no conteúdo, mas antes a gente quer trazer uma metodologia interativa que a gente acredita que já ajuda na aprendizagem visível e que vai ajudar vocês a se engajar nesse processo. O que é essa metodologia? A gente, normalmente, quando está no ambiente presencial, não online, a gente faz gráficos como esse, com etiquetinhas, e a gente torna visível o que cada um pensa a respeito de um tema. É uma metodologia muito simples e efetiva que pode ser utilizada em qualquer nível de ensino, em qualquer sala de aula, para qualquer conteúdo. Foi inicialmente pensada com inspiração do INDIC, da Ação Educativa e da Unicef, e a gente usava essas etiquetas como legendinha, né, para indicar os graus de familiaridade que a gente tinha em relação a alguma coisa. Então, aqui a gente tem uma criança de 7 anos fazendo uma autoavaliação rápida, visível sobre discurso direto, sistema monetário e verbos. Ela está atribuindo valor ao quanto que ela acha que conhece sobre esse tema no início de uma sequência de estudo. Aqui à direita a gente tem estudantes de escola pública no corredor, também utilizando as etiquetinhas para fazer essa autoavaliação visível sobre temas que eles estavam investigando. Quando a gente faz por etiquetinhas, o resultado é mais ou menos esse. A gente tem um antes e um depois, né? A gente tem as cores indicando no início o grau de conhecimento da turma em relação ao tema e depois a gente espera que ao longo de um curso a gente evolua para cores mais verdes e amarelas. Então, a gente sai de um grau de conhecimento baixo, do vermelho, e vai para um grau de conhecimento mais alto, com o verde ou o azul, né?
aqui também. Aqui é antes de começar o curso, na primeira aula, e aqui no final do curso. Então, a gente tem um esverdeamento, né, um amarelamento dos indicadores. A gente escreveu toda essa metodologia para o Centro de Referências em Educação Integral. A gente vai colocar o link aí no chat para vocês. É só entrar no site e nessa abinha, nessa lupinha, e aí você acessa a metodologia explicada. Da versão online, da versão do Mentimeter, né, a versão online sem as etiquetinhas, a gente vai fazer agora com vocês e depois vai indicar também o link de onde vocês podem estudar e praticar. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de usar etiquetinhas para dizer nosso grau de conhecimento, a gente vai usar o aplicativo do Mentimeter que cria um gráfico automático, nos sinalizando no início do curso ou da oficina onde nós estamos em relação àqueles temas e no final como que a gente avançou. O que a gente vai pensar hoje? Não tem certo e errado, são graus de familiaridade e autoavaliação de cada um. Não tem que temer, é só simplesmente você se autoavaliar. A gente vai pensar se a gente comunica objetivos de aprendizagem claramente aos estudantes, se a gente costuma registrar o pensamento dos estudantes e se a gente tem evidências de que consegue, por meio do nosso ensino e do nosso plano de aprendizagem, garantir uma ampliação da compreensão dos estudantes. Então, não tem certo e errado. Cada um de vocês vai autoavaliar isto, né? Se comunica os objetivos de aprendizagem aos estudantes, o quanto acha que comunica, o quanto acha que registra o pensamento dos estudantes e o quanto acha que tem evidências de que amplia a compreensão dos estudantes no seu trabalho curricular do dia a dia de sala de aula. Como a gente vai fazer isso? A gente vai entrar no mente.com, nesse aplicativo. A Malu deve estar colocando o link para vocês no chat. Vocês podem clicar diretamente no link, vai abrir na tela de votação e vai aparecer exatamente essa primeira questão. Vão ter 3 perguntinhas e você vai atribuir valores de 1 a 5 sobre o quanto você se autoavalia nessas questões. Então, 1, você autoavalia que não consegue fazer nada. 2, você autoavalia que faz pouco. 3, você autoavalia que faz medianamente. 4, você autoavalia que faz muito. 5, você autoavalia que faz sempre. Tem essa primeira questão, que você atribui, então, um número sobre cada questão, e depois vai ter uma dissertativa, em que você escreve uma frase. O que neste momento, aqui e agora, para você, o que você pensa e imagina ser a proposta de aprendizagem visível? Vai aparecer um campo e você pode escrever sua hipótese ou seu conhecimento prévio. Também não tem certo e errado. É o que cada um pensa aqui e agora. Tudo bem? Como estamos aí no chat? Como estão as dúvidas, Dani? Por enquanto, tá tudo tranquilo. O pessoal aqui acho que já conhece um pouquinho da ferramenta. E se tiver dúvida, gente, também é só colocar aqui, tá bom? Que a gente auxilia. Deu para entender, pessoal? Então, agora a gente está no momento interativo, já que é uma aula aberta. Nossas aulas sempre são mão na massa, sempre tem alguma coisa para a gente fazer. A gente não fica só passivamente escutando, porque a gente justamente põe em prática, né, a ideia do pensamento visível. E aqui é a primeira etapa. Então, é você se autoavaliar no início do nosso encontro, o quanto você comunica seus objetivos de aprendizagem aos estudantes, o quanto você registra o pensamento dos estudantes e o quanto você tem evidências de que amplia a compreensão dos estudantes. Se alguém quiser fazer algum comentário, vamos deixar aí 1 minutinho, 2 minutinhos. Aí a Malu vai compartilhar com a gente a tela. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Todos estão conseguindo acessar? Tem gente que só apareceu a primeira parte do... Ah, não, agora apareceu tudo. Legal. Demorou um pouquinho mesmo para aparecer a segunda, mas depois aparece. Ah, legal. Quer compartilhar, Malu, para a gente ver como que está sendo a entrada dos dados? Compartilho, Ju. Está entrando.
Legal. A gente já tem uma turma aí, um pessoal se autoavaliando num grau mediano. A gente está aí entre 2,8, 2,9 e 3 nessas questões. Joia. Então, é uma autoavaliação, né? Nesse momento, para a maioria de vocês, entendem que comunicam, né? Parcialmente, né? Medianamente, os objetivos de aprendizagem aos estudantes. Medianamente também registram o pensamento dos estudantes e têm evidências com esse processo, com esse registro de que ampliam o conhecimento dos estudantes. Legal. Vamos ver a segunda, Malu, que já está entrando. Bom, hipóteses iniciais sobre o que é aprendizagem visível. Fazer o aluno colocar a mão na massa. Um meio de registrar o pensamento dos estudantes. A aprendizagem que traz evidência sobre o objeto de estudo. Deixa eu diminuir aqui meu visualizador. Aqui. Alguém aqui, por exemplo, deixou um 3 vir para cá. Esse 3 era do slide anterior, era da questão 1. Mas é medianamente, né? Aprendizagem que os alunos conseguem colocar de forma visual seus pensamentos. Legal. Olha, tudo isso tem a ver. A aprendizagem visível tem sim a ver com fazer o aluno pôr a mão na massa do seu próprio pensamento, entender seu pensamento. Muito legal. Apareceu mais um. Fazer com que o aluno veja seu aprendizado, colocando em prática seus pensamentos. Muito legal. Bom, então subindo aí registros, a ideia é que a gente tenha esse registro prévio, porque ao longo dos encontros, essa é a primeira aula aberta, ao longo do mês de outubro a gente vai trabalhar muito sobre aprendizagem visível, a gente vai ampliar bastante a representação de vocês sobre pensamento visível e rotinas para tornar o pensamento visível, então a gente espera ampliar esses conhecimentos prévios. A gente está aqui fazendo um registro inicial para a nossa jornada de conhecimento. Legal. Vamos voltar no primeiro gráfico, Malu? Vamos ver como ele ficou nesse momento. Nos mesmos indicadores, mas, né? Conhecimento mediano. Legal. Tá mais ou menos em 3, 2,9, 2,8. Legal. Boa. Agora eu vou compartilhar, tá bom? Estão vendo a minha tela? Entrou, né? Entrou, Ju. Legal. Então, vamos lá. Bom, então, de onde vem essa proposta de planejar aprendizagens e pensamentos visíveis na sala de aula? A gente vai trazer um pouquinho da fundamentação, que a gente vai aprofundar muito nos próximos 4 encontros do mês de outubro. A proposta da ativa significa abordagem para tornar visível a aprendizagem, foi sendo desenvolvida por mim, apoiada por um grupo de educadores fantástico, a partir de cursos que eu desenvolvi para o Instituto Singularidades desde 2018 e que depois eu também pude ampliar em várias escolas e no Instituto Vera Cruz. Então, consolidando o aprendizado desses cursos é que a gente desenvolveu a ativa, a abordagem para tornar visível a aprendizagem. Essa abordagem tem 4 grandes pilares e se desdobra em um quinto, que é a concepção para a educação do desenvolvimento integral, sempre contextualizada em aprendizagens no território educativo, e para isso, articulando metodologias ativas e competências gerais. Isso vem do Centro de Referências em Educação Integral, que é uma organização brasileira para estimular, desenvolver e multiplicar conhecimentos de educação integral e políticas de educação para o desenvolvimento integral. Então, não é só o tempo integral, mas é a concepção do desenvolvimento. O segundo grande pilar, né, a grande inspiração para o nosso trabalho veio da pesquisa Aprendizagem Visível de John Hattie, que é a maior meta-análise já feita em educação sobre o que mais tem impacto na aprendizagem dos estudantes. E aí ele cria um ranking para poder analisar os tamanhos de efeito dos diferentes fatores e ele conclui, por exemplo, que a expertise, o saber que emerge da ação coletiva de educadores é o que mais tem impacto. Então, ele tem todo um programa para desenvolver essa expertise coletiva e que vocês vão ver tem tudo a ver com pensamento visível. Depois, a gente tem uma grande inspiração, que talvez seja a principal e a maior, no que eu quero estudar no meu doutorado, com certeza, que são as propostas do Projeto Zero.
né, que é do ensino para a compreensão, que desenvolve planejamento para a compreensão e didática de um enfoque profundo para criar uma cultura de pensamento visível em todas as escolas, em todas as salas de aula. E aí a gente vai trabalhar muito com as rotinas de pensamento. Hoje a gente já vai começar a trabalhar com isso e o mês de outubro inteiro. Depois, um outro pilar muito importante que a gente desenvolve nos cursos mais longos da Ativa é o da aprendizagem mão na massa, aprendizagem criativa. A Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa é uma grande inspiração para nós, junto com os fundadores internacionais da rede, e de como desenvolver uma experimentação mão na massa. Então, projetos de cocriação mão na massa. Hoje e a partir de agora, né, no mês de outubro inteiro, a gente vai estar muito em cima da ideia da aprendizagem visível, que se inspirou principalmente no Aprendizagem Visível para Professores, que é a pesquisa meta-análise do John Hatt, que é uma grande proposta de pesquisa do que mais tem impacto na aprendizagem dos alunos. E a gente vai ficar com uma grande consigna em aberto, que é, para mim, foi aí que eu tive o grande insight para formar a Ativa e para desenvolver todos os cursos, que é nessa afirmação do John Hatt. O ensino e a aprendizagem visíveis de modo integrado e articulado, unindo currículo e avaliação, didática e avaliação formativa, ocorre quando os professores desenvolvem a capacidade de olhar a aprendizagem pelos olhos dos alunos e quando os alunos vão aprendendo a desenvolver um enfoque para se perceber como seus próprios professores, desenvolvendo, portanto, uma metacognição e um autoconhecimento, uma autorreflexão sobre o seu próprio processo de aprendizagem. Então, fica aí a máxima do John Hatt. E a segunda grande influência que a gente vai mergulhar nela já hoje é do Projeto Zero, que este ano passado fez 50 anos. O seu fundador mais conhecido é o Howard Gardner, mas um dos mais atuantes hoje, inclusive com a segunda versão do livro da Aprendizagem Visível, é o Ron Ritchhart. E eles desenvolvem muitos projetos. Se você entra dentro do site, na aba Projetos, a gente tem mais de 20 projetos sendo desenvolvidos e vários cursos online e vários livros já publicados para desenvolvimento profissional docente. A pesquisa é antiga, então começou há mais de 50 anos atrás. Essa é a primeira consolidação dela, que é o ensino para a compreensão, que tem uma tradução brasileira esgotada, mas quem fuçar em sebo encontra. Então, a ideia é exatamente essa. Como já era há anos atrás, quando eles fizeram essa pesquisa, né, ainda no século passado, mais ou menos 1980, que começaram a consolidar essa pesquisa, era exatamente a ideia que foi materializada na BNCC das competências gerais. É como a gente desenvolver uma aprendizagem para uma compreensão, e não para reter informações, não para simplesmente memorizar e reproduzir, mas para compreender, aplicar, usar esse conhecimento poderoso da escola na vida. Como que faz isso? Daí que começou boa parte da pesquisa do Projeto Zero. O livro que a gente vai usar mais de perto aqui é o Tornando o Pensamento Visível. Ele tem agora uma segunda edição, lançada esse ano, acabou de ser lançada, que é O Poder de Transformar o Pensamento Visível. E é nessas duas produções, coordenadas pelo Ron Ritchhart, que a gente vai se apoiar bastante nas propostas que eles trazem, justamente de como promover engajamento, compreensão e independência para todo e qualquer estudante, garantindo equidade e engajamento em sala de aula. Para a gente ficar com uma definição por hoje, porque a gente vai aprofundar mais sobre a teoria e a prática nos próximos encontros, a gente pode contar com essa definição desenvolvida pela pesquisa do pensamento visível e traduzida pela Juliana Lencastre, num TCC que ela desenvolveu para a Unicamp sobre rotinas de pensamento. Então, uma definição pode ser: o pensamento visível refere-se a qualquer tipo de representação observável que documente e apoie o desenvolvimento de pensamentos, perguntas, razões e reflexões de um indivíduo ou de um grupo. Mapas mentais, gráficos, listas, diagramas, planilhas, todos são considerados pensamentos visíveis se, e esse se é importante, se eles revelam o desenvolvimento das ideias dos alunos, como eles pensam através de uma questão, tópico ou problema.
Então, a gente tem que ter uma ideia essencial, uma pergunta essencial sendo investigada, e a gente tem que ter uma estratégia para documentar e apoiar o pensamento dos estudantes, tornando ele visível e indo além. Então, não é simplesmente registrar e captar, mas é apoiar o desenvolvimento para ir além. Bom, e o que são, então, as rotinas de pensamento? A gente já vai começar com a mão na massa, de acordo com a nossa abordagem. As rotinas de pensamento são estruturas muito simples, fáceis de aplicar, que não precisam de conhecimento prévio e que, justamente, quando são usadas de modo rotineiro, como um hábito, elas criam uma disposição mental, uma capacidade de pensamento que, ao longo do tempo, os estudantes vão sabendo transferir e aplicar entre as diferentes áreas do conhecimento. Então, a gente vai fazer uma prática agora de uma das rotinas que é a mais conhecida e já a mais divulgada no Brasil, que tem algumas traduções diferentes e que se aplica a qualquer área do conhecimento, como a gente também vai demonstrar nos próximos encontros. Então, hoje a gente vai experimentar juntos. Vamos lá. Preparados? Todos preparados para experimentar? Vou até desafiar vocês a ligarem a câmera, hein? Para a gente poder se ver e se acompanhar aqui no meio da rotina. Vai ser bem divertido isso. Legal. Joia, estou gostando de ver esse engajamento. Boa. Boa, Nicole. Boa, Paula. Boa, Abraão. Boa, Maria de Fátima. Boa, Lu. Ei! Boa, Lê. Boa, Vanusa. Tá aí desde o comecinho. Joia. Boa, Renata. Boa, Tatiane, Mariane, Luciana, ótimo. Muito bem. Maria Veridiana. Temos bastante gente aqui. Legal. Boa. Então, preparados? Vamos começar a fazer leitura de imagem, hein, gente? Preparados para o desafio? Sim? Vamos lá. Eu escolhi uma imagem que eu gostei muito. Espero que vocês curtam também. Vamos lá. Bem, então vamos lá. Essa é a nossa imagem nesse momento. Eu vou até diminuir aqui, para vocês enxergarem melhor. Ela está um pouco estouradinha, porque eu ampliei ela de propósito. A gente vai fazer a rotina de pensamento, o que eu vejo, o que eu penso e o que eu imagino, associada à rotina do zoom. Então, eu peguei uma imagem e dei um zoom nessa imagem. Para esta imagem, o que você vê? E o que você imagina a partir do que você está vendo? Você pode ir escrevendo no chat, a Dani resume, e quem quiser se arriscar a falar aqui, está aberta a palavra. O que você está vendo? E o que você está imaginando a partir do que você está vendo? Vamos lá. Bom, vou falar então. Posso falar? Boa, Ani, pode falar. Ótimo. Então tá bom. Eu tô vendo um menino e eu imagino que ele esteja de férias com a família, assim, num lugar tipo aberto, piscina. Legal. Com base em que você está dizendo que ele está num lugar aberto? Quais são as evidências? Bom, eu tô vendo uma árvore no fundo, um lugar verde, assim, parece ser uma tenda, não sei, umas coisas azuis embaixo. Talvez seja um lugar mais relaxante, assim. Uma piscina, não parece? Eu também tive essa mesma impressão. Parece então, uma piscina. Alguém com amigos. E ainda dá a entender que ele tem alguém do lado, assim. Imagina que é um amigo tirando uma foto. Perceberam que tem alguma coisinha ali bem à esquerda do rapaz, né? Isso. É um menino ou é um rapaz? A Ani falou que ele era um menino. Adolescente, né? Uns 15 anos. Tá. Ó, Então, tem várias aqui, o pessoal tá jogando aqui no chat, ó. O Fala, Abraão falou que vê um homem jovem. A Paula, vejo um menino loiro adolescente que parece estar no quintal de uma casa com piscina. Ele parece estar abraçando alguém. A Renata, eu penso que esteja num lugar aberto, com piscina. Imagino que seja nadador. A Juliana, concordo. Vejo um ambiente aberto, caixas térmicas. A Renata, vejo um jovem feliz, talvez num clube. Deixa eu ver mais. Vejo a Graça, vejo uma figura e um fundo. legal. A Karine falou aqui, um estudante. A Então, Tati, parece um atleta.
Olha como a gente já está imaginando a partir do que a gente está vendo. Vamos lá. Ó, mais gente parecendo atleta. A Eva concordou. Puxa, só pelo rosto parece um atleta, gente. Uau! Ó, a Vanusa tá falando, um adolescente num lugar aberto, num bar. Num bar, uau, já foi clube, bar, piscina, já está abraçando alguém, está só do lado. Legal. Agora, então, eu vou fazer um segundo zoom na imagem. Então, o primeiro zoom foi super um detalhe. Agora eu vou mostrar um plano um pouquinho mais aberto. Agora, então, olha lá. O que você vê, o que você pensa e o que você pergunta sobre essa imagem. Então, a gente já imaginou um bocado antes. Agora, o que a gente vê, o que a gente pensa e o que a gente pergunta. Então, vamos lá. No primeiro plano, temos esse rapaz jovem, loiro, com um piercing na sobrancelha, ninguém tinha percebido ainda. Ao fundo, à direita, vocês já tinham visto umas caixas térmicas, algo azul, umas mesas, um toldo verde e um pedaço de uma árvore. O que apareceu na cena? O que você vê primeiro? Vamos lá, o que a gente está vendo? Ó, o pessoal já começou aqui no chat, ó. Um churrasco de família, a Karine falou. A Tati falou, parece estar de regata, um ginasta. A Maria Veridiana, um rapaz em uma área de lazer. Um clube, confraternização com a família. Churrasco, família, confraternização. Gente, ainda tá no imagino, o que eu imagino. Mas então, o que a gente está vendo? O que a gente pensa são essas imaginações, mas o que você pergunta para a imagem para saber se é ou não é isso? Ó, a Nicole falou aqui, ó, vejo um menino num restaurante, na piscina de um hotel, penso que ele está viajando em família e penso se ele foi obrigado ou não a ir a essa viagem. Boa, Ni. Boa, Ni. Ó, pode estar em um hotel, parece um clube, não é uma casa. Então, a gente não tem evidência se é exatamente um clube, um hotel ou uma casa. A gente tem evidências do quê? O que é o visível? No primeiro plano, menino, ao fundo, mesas e alguma coisa azul coberta, que a gente não sabe se são mesas. O toldo verde, a árvore e à esquerda do rapaz, mais ao fundo, tem 3 mulheres conversando, não é isso? É isso que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo? Olha lá, já estão surgindo perguntas, ó. Ótimo. O que esse jovem gostaria de registrar? Com quem ele está? Vocês estão celebrando o quê? A Graça está perguntando. O que falta na imagem que ele quer mostrar? O que ele está fazendo? Por que essa foto foi tirada assim? Por que o menino está no primeiro plano e ao fundo estão essas moças, essas senhoras? Comecem a observar mais atentamente essas senhoras. Será que elas são da família dele? Tem alguma evidência de que elas têm relação com o rapaz? Ó, a Paula escreveu aqui, ó. Penso que ele está viajando e me pergunto por que ele é o único jovem da foto. Ótimo. Já começou a perceber uma diferença entre a figura e o fundo. Ele é bem jovem, olhando para a câmera, e ao fundo tem 3 senhoras mais velhas. Uhum. Ó, a Alessandra, ela mandou para mim aqui, privado, ela precisa mudar para todo mundo, mas ela perguntou ela perguntaria para ele se ele conhece as pessoas que estão atrás dele. Boa, isso mesmo, Alessandra. A gente não tem evidência da relação dele com elas, então é uma ótima pergunta. Muito bom. Ó, a Graça perguntou aqui, ó, falou, né? Penso que foi uma selfie. Boa. Tá aqui, ó, será que a Eva, será que ele é salva-vidas? De atleta, agora já vira salva-vida. Antes era família, agora ele pode ser diferente das senhoras. Ó, as senhoras estão se divertindo e o jovem tirou uma selfie. Será que ele não é cuidador? A Letícia está perguntando. Olha como o pensamento já foi para outro lugar, com base nas evidências que a gente está trazendo da imagem. Bom, se alguém quiser abrir o microfone e falar, gente, fica à vontade, tá? Agora eu vou fazer um micro desafio a mais, hein? Uma pergunta a mais. Tem alguma evidência nessa imagem
ou indício de algo extraordinário? Parece que está tudo muito ordinário, que a gente não sabe bem quem que é o rapaz, que ele está no primeiro plano, olhando para a câmera, as senhoras estão ao fundo, sem relação direta com ele. Mas tem alguma coisa nessa imagem que pareça um pouco estranha, diferente ou extraordinária, fora do habitual? Ó, a Juliana perguntou aqui, ó, há um motivo para as mulheres estarem vestindo roupas brancas? Tem duas vestindo roupa branca. À esquerda tem uma senhora com uma camiseta branca. No meio tem uma senhora com uma camisa clara e algo na mão, que não dá para ver bem. E à direita, de costas para nós, tem uma senhora mais idosa, de cabelo branco, com um maiô e provavelmente uma canga amarrada, né? Uma canga azul de flores. Então tem duas de branco e uma que está com uma espécie de maiô e um pano por de cima do maiô. Ó, as evidências que o pessoal achou aqui, ó. O fato dele estar sem camisa, parece que elas estão felizes e ele não. Ele não tá jovem. feliz, gente? Ele não tá com um rosto simpático, bonito, jovial, tranquilo? Como a Nicole falou, parece que ele tá de férias, numa boa, sem estresse de Covid, sem máscara. O pessoal tá perguntando aqui, ó, já teve duas pessoas que falaram em asa delta. É esse todo verde? Vocês estão imaginando uma asa delta? Uau! Alguém imaginou que pode ter a ver com uma asa delta, algo extraordinário escondido aí atrás. O verde poder ser uma asa de asa delta. Ah, então, tá falando que é isso mesmo. Estão Será? dizendo que não tem nada de extraordinário, que não viu nada. Será que tem uma asa delta escondida ali atrás? Foi uma boa hipótese. Tem um formato que pode lembrar uma asa delta. Agora vamos olhar um pouquinho mais de perto. Comecem a observar as senhoras. Tem algo de extraordinário que pode estar acontecendo ali? Se sim, o que a gente pensa? Que perguntas a gente faz? O que apareceu de novo na imagem que antes não tinha aparecido? Ó, a Paula falou, olha, a moça de branco e cabelo curto parece estar caindo na piscina. A Renata, ele é cadeirante e as três são as cuidadoras dele. Ah, agora apareceu uma inteiramente de branco. Será que ela é uma cuidadora? Boa pergunta. O Abraão tá rindo. O que a gente vê de novo agora, que a gente não via antes, o que a gente pensa sobre isso e o que a gente então pergunta? A senhora de branco é cuidadora? O rapaz é cadeirante? O que mais que a gente pode perguntar? Também percebi que atrás do ombro dele parece que ele é cadeirante. Por quê? O que te faz dizer isso? Quem falou? Quer abrir a voz no microfone? A Rê, fala, Rê. Oi, eu vejo atrás do ombro dele uma alcinha, como se fosse aquela que segura a cadeira, que empurra, sabe? Aqui? Não, do outro lado. Aqui? Aí, não, mais para baixo. Aí é onde você pôs a setinha, um pouquinho aí. Ah, entendi. Ah, talvez seja uma questão do tamanho da foto, porque aqui é o corpo dessa senhora. Mas tá bem sutil mesmo. Tem uma beiradinha para fora do ombro dele, assim, ó. Entendi. Entendi. Isso. Entendi. Eu acho que só é o vazio do braço da senhora para o corpo dela. Eu acho que é isso. Pode ser. Eu acho O que te faz dizer isso, Abraão? É o Abraão que está falando? É isso. O que te faz dizer isso, Abraão? Só pelo desenho do corpo da senhora, o braço dela afastado, ligeiramente para trás, e aí dá essa diferença e ficou branco. E do lado do braço, do lado do braço também tem uma coisa branca que parece uma cadeira, portanto esse vazio ficou branco, é isso.
Muito bem, Abraão, super bem observado, com muito detalhe sua observação, muito bem. Eu tive uma outra hipótese aqui agora também, que Renata, a senhora de cabelo branco tá de maiô e canga, e ele tá sem roupa, as outras estão vestidas de branco. Então ele pode ser o professor de hidroginástica ou de fisioterapia na água dessa senhora de cabelo branco. E as de branco são cuidadoras do lugar. pode ser também. Você articulou bem todos os seus elementos visíveis para formular uma hipótese. Muito legal, Renata. O que mais? Ó, o Rodrigo perguntou aqui, ó, ele está nesse ambiente de fato ou será que é uma montagem? Ah, legal. O que te faz dizer isso, Rodrigo? Qual é a evidência do seu pensamento? Eu acredito que seja essa diferença de plano de fundo, porque o jovem está no primeiro plano e elas estão no segundo, assim, tem uma diferença drástica, não sei. Tem um contraste grande, né? Entre tem um o primeiro contraste, plano isso. e o fundo. Legal. Uhum. Bem percebido esse contraste figura-fundo. Joia. O que mais? Ó, a Vanusa está perguntando se as duas senhoras de branco estão segurando um biquíni. Ainda o pessoal está formulando pergunta. Que abriu mais a imagem. Não tem resolução, nem eu que achei a imagem oficial maior, não tem resolução para a gente saber o que está na mão desta senhora aqui. Se é uma bolsa, se é... Não dá para saber o que é. Suponho que seja uma bolsa pelo formato, que é ligeiramente ovalado, assim. Mas não dá para a gente ter uma evidência muito clara. Esta senhora não tem nada nas mãos. Aqui ao fundo, ó, é uma cadeira, tá? E aqui, sim, o que apareceu de novo do primeiro zoom para esse é um pedaço da piscina. E elas estão mais perto da piscina do que o rapaz. Mas a gente ainda está colecionando evidências aqui de qual que é o papel desse rapaz. Se é uma montagem, se ele é instrutor, se ele é fisioterapeuta, se ele é atleta, se ele está de férias com a família, a gente não sabe ainda. Tem alguma coisa estranha acontecendo nessa imagem? Alguma coisa extraordinária acontecendo? Ou parece tudo muito ordinário e comum? Apareceu mais alguma coisa no chat, Dani? A Graça está falando assim, ó, interessante como conjecturamos olhando para uma única imagem. Não é, Graça? Como a gente pode pensar muitas coisas a partir de uma imagem, quando a gente se dedica a olhar bem de perto, a raciocinar com base em evidências, a conectar ideias, a pensar num pensamento coletivo, a gente vai construindo uma outra leitura do que antes parecia tão corriqueiro e banal. Pois então, preparados para descobrir o que tem escondido nessa imagem? Posso mostrar? Essa imagem eu achei num site fabuloso que mostra fotografias extraordinárias. O clique certo, na hora certa, por acaso. Então, vocês vão ver o que aconteceu nessa imagem. Estão vendo? Conseguiram enxergar? Vou dar um outro zoom, ó. Conseguiram enxergar? Perceberam, gente, o que está acontecendo? Voltei para a imagem original. O que está acontecendo? O que vocês veem, o que vocês pensam e o que vocês perguntam sobre essa imagem? Aqui ficou meio... Esse pedaço branco que está aparecendo em cima da barriga do rapaz é da tarjeta da minha fonte, tá? A foto continua, é a beira da piscina. Então, o que vocês estão vendo? Rodrigo, que fez toda a leitura da figura a fundo. Rodrigo, abre sua câmera aí. O que você vê, o que você pensa e o que você pergunta dessa imagem? Vamos lá. Nossa, que difícil. Assim, a priori eu vejo a senhora caindo na piscina, mas ao mesmo tempo, para mim, ainda parece uma montagem. Porque os planos, eles não coincidem, né? Você vê o rapaz num plano e vê a senhora caindo no outro e vê as duas outras senhoras no outro plano, enfim. Você ainda acha que é uma montagem? No primeiro plano, o rapaz, bem separado da imagem, e ao fundo essa outra cena acontecendo.
Um pouco. E vocês? O que vocês perguntam sobre essa imagem agora? Vocês acham que ela é uma montagem ou que ela aconteceu realmente? Eu acho que aconteceu realmente. Eu estou perguntando por que ninguém vai segurá-la, ou pelo menos tentar. Boa, Abraão. A pessoa está caindo e ninguém está fazendo nada? Como assim? Eu já vejo a água da piscina, acho que a piscina talvez, e sei lá, se movimentando Você começa a ver um leve ondulado aqui atrás do corpo ninguém da reage? senhora. Como assim ninguém reage? Será que ela, senhora, percebeu que ela estava caindo ou ela ainda não percebeu? O que vocês acham, gente? Ó, ainda o pessoal tá mais pro lado de montagem do que uma foto real. Por quê, né? Por que vocês acham que é uma montagem e não uma foto real? Ó, a Zeni escreveu aqui que acha que é montagem por causa da reação das mulheres. Eu também achei isso, que tá muito... Parece que ninguém tá percebendo que ela vai cair, nem... Bom, ela mesma não dá para ver a expressão, mas parece que ela vai cair, ninguém antecipou uma cara de susto, de... Ela tá caindo muito certinho, olha, os dois pés estão na mesma posição. Retinhos, assim, os dois estão entrando na água junto. Sim, muito bem pensado, Renata. Ninguém cai desse jeito como uma tábua para trás, não é? É isso que eu achei. Exatamente. Vocês descobriram. Muito bem. Foi muito bem pensadas as suas evidências. Ainda que ela pudesse estar demorando a perceber que está caindo, ninguém cai como uma tábua, né? Ela teria feito um desequilíbrio, assim, em algum momento para estar caindo, né? E se ela fez uma cara de desequilíbrio, essas mulheres iam ter alguma reação. Já a hipótese do Rodrigo faz muito sentido, porque esse rapaz tão novinho, com cara de que está numa praia fazendo uma selfie ou alguma coisa assim, ou é um atleta, não sabemos, estaria neste ambiente com essas senhoras. Está tudo muito estranho. Você então, sabe muito o que eu bem. percebi agora também? Tudo bem que parece água, porque eu estou vendo o reflexo das cadeiras que estão lá ao fundo na água, né? Entretanto, que piscina do inferno é essa que a água está superando a borda, sei lá, uma coisa do tipo assim, entende? Existe esse tipo de piscina que a água chega exatamente na borda, isso existe. Nossa. Mas não é o comum é ter um desnível, né? Mas é mais um elemento que você está percebendo, que é exatamente, tá meio fake essa água. Eu vejo o reflexo, né? Inclusive das colunas lá da casa e tal. Sim. Mas não sei. Se você perceber, o tempo da foto parece que ela tá meio fechada, então pode ter sido um período de chuva, né? A piscina tá cheia porque choveu bastante, né? Ó, tá vendo? Não tem sol. Não é uma imagem de sol pro cara estar sem camisa, assim, todo verãozão. Então pode ser que tenha choveu bastante. Um contraste entre o verãozão dele e elas, inclusive, mais vestidas, né? Tem um contraste mesmo. Super bem lido. Vocês fizeram uma leitura muito acurada da imagem e acharam muitas evidências de como pode ser uma montagem. Bom, cabe vocês julgarem. Eu achei essa imagem nesse site aqui, ó, que é um site que tem Facebook também, é muito interessante, que é como se fosse Peneirando Coisas Incríveis, a tradução. Essas fotos estão nas fotos mais bem, assim, as fotos incrivelmente tiradas na hora e no lugar certo. Então é cheio de imagens que aparecem coisas estranhas atrás, porque foi um fisgar de uma situação única. Então eles propuseram essa foto como original, mas eu concordo com vocês. Eu acho que essa queda tá muito retinha para ser verdadeira. Ela teria já percebido que está caindo, né, para poder cair desse jeito. Muito bem. Legal. Então, agora vocês estão com um olhar muito acurado. Já são quase 8 horas. Eu vou correr um pouquinho aqui para a gente poder avançar. Bom, vamos lá. O que vocês, ao pensarem deste jeito,
como acho que foi a Alessandra que falou, né? Quanta coisa a gente vê numa só imagem. O que esse modo de ver revelou sobre nosso próprio pensamento? E o que a gente aprende com essa rotina do vejo, penso e pergunto? Que reflexões vocês fazem sobre isso? Se alguém quiser falar, pode escrever no chat e alguém pode comentar. A Karine está pedindo para eu chamar o detetive virtual aqui para gente, aqui na Ativa. Eu acho que, e o que isso revela sobre mim eu acho que eu sou, embora possa duvidar, mas eu sou muito cauteloso. Eu acho que é isso. Boa, Abraão. Eu acho que a gente aprende a compartilhar o pensamento e a gente vai tentando ver as evidências que o outro vê com a nossa própria evidência. E a gente vai concordando ou discordando, mudando, se a gente concordar com aquela visão ou tentando buscar uma outra evidência para que a gente confirme a nossa hipótese. Então, acho que é uma coisa muito colaborativa. Você, mesmo que você não fale, você fica procurando aqueles elementos que as pessoas estão jogando na rotina para ver se você concorda ou não concorda. Acho que é uma rotina muito ativa, te coloca muito engajado. Então, a gente vai pensando sobre as evidências do nosso pensamento e ao compartilhar e fazer um pensamento coletivo, a gente começa a refletir com as evidências que o outro está nos colocando e com isso a gente alarga nosso pensamento. A gente começa a ver coisas que a gente não tinha visto antes ou a gente, inclusive, critica, revisa, questiona, né, o que a gente vinha pensando ou que o outro colocou também, criando um pensamento coletivo, né, Renata? O que mais? Ó, a Renata escreveu aqui, tem 2 Renatas, tá? Então tem mais de uma. A Renata escreveu Carvalho aqui, que falou, agora é a outra Renata. agora é a Rê de Pierre. Cada um tem a sua percepção de imagem. A Eva colocou aqui, ó, muitas interpretações, cada um conecta com o que vê, com o que escuta. O Rodrigo colocou, eu percebo uma construção colaborativa a partir das diferentes percepções. A Graça trouxe aqui, ó, sempre percebo a figura e o fundo, os contextos para criar a história. Perfeito. Ó, ela acabou completando aqui, ó, olhar coletivamente, perceber o contexto individual. Pensar com o pensamento do outro, né? Muito legal. Bom, é isso mesmo. A intenção dessa rotina é fazer a gente olhar, buscar raciocinar com evidências, olhar bem de perto, questionar nosso próprio pensamento, revisá-lo e alargá-lo, conectá-lo com o pensamento do outro, com outras evidências, e com isso ir criando um pensamento coletivo. Ela pode ser feita em praticamente todas as áreas do conhecimento e em diferentes objetos, né? A gente pode fazer na matemática, na linguagem, na leitura de imagens, a gente pode fazer sobre uma cena de teatro, a gente pode fazer com uma paisagem. Então, a gente tem realmente muitas aplicações possíveis sobre um experimento científico, sobre as evidências de um experimento. Então, a gente vai depois aplicar bastante essas rotinas nas várias áreas e a gente já vai chegar no nosso comentário sobre as oficinas que virão. Antes, então, eu vou avançar colocando alguns outros exemplos do vejo, penso, imagino ou vejo, penso e pergunto. Em inglês é see, think, wonder. Wonder, em inglês, pode ser traduzido tanto pelo imaginar quanto para esse confabular, né? Perguntar o que eu desdobro do meu pensamento a partir daí. Então, a gente pode traduzir a rotina como vejo, penso e imagino, ou vejo, penso e pergunto. Há também uma tradução da turma do GPEM, da Unicamp, que a Juliana Lencastre utiliza, que é vejo, penso e deslumbro. Mas eu não uso muito deslumbro porque eu acho pouco usual em português, mas é um jeito que eles buscaram de traduzir o wonder. O wonder tem essa ideia do deslumbrar, que é imaginar, fabular, trazer uma pergunta, né? Um impossível, né? São as diferentes traduções que vocês vão encontrar sobre as rotinas.
Eu já fiz em outras aulas abertas e quem fizer o curso vai ganhar um hot site, né, para a gente poder armazenar todos os conhecimentos que a gente vai compartilhar e criar ao longo dos 4 encontros de outubro. A gente vai colocar outras evidências e outras experiências. Em outras oficinas que eu já fiz, que estão inclusive abertas, a gente trabalhou, por exemplo, nessa imagem, né? O que eu vejo, penso e pergunto sobre esta imagem. Muitos imaginaram que era um homem negro, né, com uma luva azul, com uma camiseta azul escuro, uma máscara branca pasteurizada, né, e um óculos de proteção também pasteurizado. Não de marca, né, com uma marca customizada. Muitos imaginaram, quando a gente fez essa rotina, de que ele estava carregando um paciente numa cadeira de rodas. Outros já pensaram pela posição do corpo e conseguiram enxergar bem aqui embaixo, um pedacinho da perna, que ele estava numa bicicleta. Uns imaginaram que ele era um médico, outros um cuidador, outros um enfermeiro. E aí, então, a gente mostrou essa imagem, né, o que a gente vê, o que a gente imagina, depois ampliou o zoom. E aí apareceu uma outra figura, um homem branco, né, em contraste com o fundo de um portão escuro, camiseta branca, máscara customizada, chapéu customizado, óculos de sol customizado. E foi se percebendo, né, ao longo da leitura da imagem, que esse homem estava num plano mais à frente e que o outro estava num plano mais a fundo. Então, que os dois não estavam cruzando o olhar e não tinham relação um com o outro. E aí a gente foi trabalhando o que a gente vê, pensa e imagina, e eu abri, então, a foto inteira. Essa foto foi publicada esse ano no jornal Brasil de Fato, com esse título, 520 anos de história do Brasil em uma única imagem. No primeiro plano, a gente vê um calçadão do Rio de Janeiro, inclusive com aquelas curvas características, né, do Leblon. O homem branco de tênis Nike, meia branca levantada, um shorts esportivo, uma camiseta esportiva, um relógio esportivo, máscara customizada, óculos e viseira esportiva. E ao fundo, um homem negro, né, numa bicicleta que não é super equipada, uma bicicleta simples, sem ser de marcha, com uma roda pequena à frente, né, então para carregar mais peso, né, e talvez tenha menos desempenho, mas carrega mais peso, carregando 1, 2, 3, 4 caixas e 3 sacolas, numa situação né, evidente em que ele é um entregador de comida, ao passo que o outro está fazendo Cooper, né? Então, a gente fez uma super leitura sobre o que era essa imagem, qual o significado dela, como que o fotógrafo enquadrou, né, criando essa figura fundo tão apagada, né, na imagem do portão, e essa figura fundo tão destacada e à frente, né? Ele no esporte e o outro no seu trabalho. Então, a gente analisou bastante essa imagem, como a gente também já trabalhou esta outra imagem a partir de uma aluna num curso, em que ela usou a rotina Vejo, Penso e Pergunto para ajudar a confabular histórias e pensar em personagens. Primeiro, eles tinham que olhar para essa senhora, aonde ela estava, quem ela era, o que a gente pensa, o que a gente imagina, o que ela está fazendo ali. Por que ela está olhando para a direita? Ela está esperando alguém? Ela está vendo uma cena? Em que momento isso acontece? Por que tem essas cordas separando a grama da calçada? E então a gente abriu a imagem e viu que são 2 senhoras conversando numa situação de distanciamento social, provavelmente 2 amigas que foram se encontrar. E aí, a partir dessa imagem, os estudantes tiveram que, então, pensar o que eles imaginavam sobre as personagens, quem elas eram, por que elas estavam ali e que história poderia ser contada, né? E a partir disso, diferentes alunos foram atrás das suas imagens e contaram histórias a partir das imagens, fazendo esse mesmo exercício com seus colegas. Aqui é uma outra situação em que a gente tem uma imagem de um quadro de arte, né, um quadro muito famoso do Velázquez, e a gente tem crianças de cerca de 8 anos fazendo a rotina de pensamento para estudar a imagem, para estudar de que época ela é, o que ela conta, o que eles veem, o que eles pensam e o que eles perguntam sobre essa imagem. Foi um trabalho muito lindo a partir de obras de arte para a produção também de narrativas. Aqui a gente tem um quadro de diversas obras que foram sendo lidas pela turma. Aqui uma fotografia, aqui uma pintura, aqui uma aquarela, aqui um grafite,
aqui um desenho que é baseado em ilustração de livro e aqui uma gravura. Então, os estudantes foram estudando diferentes linguagens, né, de representações artísticas e pictóricas, e vendo, pensando e fazendo perguntas sobre essas diferentes formas de representação artísticas. Aqui é uma outra forma de registrar o que eu vejo, o que eu penso e imagino a partir de balõezinhos de conversa, né? Então, o que eu vejo, lupa, olhar bem de perto, buscar evidências, então descrever o visível, o evidentemente observado. Depois a gente tem os balõezinhos, então o que eu penso com base nessas evidências, então construir um raciocínio com base em evidências. E por fim, o que eu imagino, né? O que eu confabulo, o que eu pergunto, o que eu desdobro desta evidência. Então, o que eu vejo, o que eu penso sobre o que eu vejo e o que eu imagino ou pergunto a partir do que eu vejo e penso. Então, uma forma de registro coletivo também dos estudantes. Bom, outras rotinas que a gente vai explorar e estudar ao longo do mês de outubro, aplicando as diferentes áreas do conhecimento para desenvolver competências gerais. Hoje ainda a gente vai experimentar essa. É uma rotina de balanço e que ajuda a gente a comparar o que a gente pensava no início de uma investigação e o que a gente pensa agora, que é simplesmente a gente formular um texto, formular uma reflexão. O que antes eu pensava sobre isso, que tal. Agora eu penso que cada um escreve o que pensou. Então a gente faz um balanço cognitivo. Antes eu pensava que, agora eu penso que. E a gente ainda pode ampliar essa rotina do antes eu pensava que, agora eu penso que, então eu pergunto se, e a gente pode ir desdobrando o nosso pensamento em novos pensamentos. Outra rotina que a gente vai investigar é eu já sabia, o que eu aprendi e o que eu quero saber mais, né? Então essa é uma rotina de balanço e síntese de aprendizagem que favorece imensamente a autoavaliação e já um diagnóstico de conhecimentos prévios, né? E ajuda o professor a balizar o que os estudantes estão entendendo, sabendo, retendo e significando do seu processo de aprendizagem. A gente vai, já no próximo encontro, semana que vem, trabalhar com o quadro numérico. A gente vai aplicar para matemática uma rotina fabulosa que chama ver 10 coisas 2 vezes. E é observar bem de perto, descrever, interpretar, formular uma hipótese, questionar e imaginar com a opinião do outro. Vai ser muito legal essa atividade com matemática. A gente vai conseguir ver coisas que a gente nunca viu sobre o quadro numérico. Outra que a gente pode fazer com o ver 10 coisas 2 vezes é, por exemplo, com a imagem desse mapa complexo, um mapa que representa o avanço exponencial do Covid no mundo. A gente também já fez isso numa atividade aberta, está documentado, e a gente vai deixar como material disponível para quem fizer as oficinas. A gente vai ter um repertório no hot site de possibilidades de aplicação das rotinas. Então, a gente nunca mais vai ler mapas do mesmo jeito depois dessa experiência. Ops, entrei no mapa. Espera aí. Sem querer, cliquei no mapa aqui. Outra experiência que a gente já fez e que foi muito interessante no último encontro foi a leitura de imagem a partir de um documento histórico, né, de uma pintura do Debré. Então, o que a gente vê, o que a gente pensa, o que a gente pergunta sobre esse documento histórico, sobre essa pintura que revela tanto sobre um modo de vida, sobre um modo de existência, de dominação e de sistema político que existia ali atrás, né, no século XIX, e que tem todas as suas permanências ainda no presente. Então, saber ler imagens, raciocinar com documentos é muito importante para desenvolver competências essenciais nas ciências humanas, mas também em todas as áreas do conhecimento. Outra bem interessante, muito poderosa para ajudar a gente a se colocar no lugar do outro, a descobrir diferentes pontos de vista, a conectar com o que a gente não percebia, é o mapa de empatia. E a gente aprender justamente a empatizar, né, como uma habilidade ou uma competência essencial para a vida no século XXI. E refletir muito em cima das evidências. Então, aqui foi feito com minha turma, um pedaço da minha turma do Instituto Singularidades no curso da ativa do primeiro semestre de 2020. Então, quem fizer com a gente toda a jornada do mês da aprendizagem visível vai explorar todas essas rotinas de pensamento. O vejo, penso e pergunto com Zoom, ver 10 vezes
10 coisas 2 vezes, extrair manchetes de jornal a partir do nosso pensamento, o penso em pares e compartilho, que é uma ferramenta que eu uso o tempo inteiro em todos os meus cursos, uma ferramenta de planejamento que é maravilhosa, conecto, estendo e testo, afirmo, embaso e pergunto, como é que a gente vai construindo um pensamento baseado em evidências, tão importante para as ciências da natureza e para as ciências humanas, para a matemática também, enfim, para todas as áreas. Cabo de guerra junto com o mapa da empatia, como pensar um dilema, uma situação difícil e conseguir se colocar no lugar do outro e confabular outros possíveis finais para aquela história. E a gente não ficar achando que tudo já está definido de antemão. O antes pensava aqui, agora penso o quê? Eu já sabia, aprendi, quero saber mais. E a bússola, que é uma forma de balanço coletivo que nos dá o norte-sul, leste-oeste de uma questão, né? Então, a gente se situa numa questão e faz uma avaliação, uma reflexão analítica sobre o que a gente já sabe e o que a gente ainda tem que saber mais. Bom, todas essas práticas, elas têm evidências muito fortes no pensamento e tem uma pesquisa muito robusta já construída fora do Brasil e em processo no Brasil para mostrar a força das rotinas do pensamento e desse trabalho para o pensamento visível, para o ensino e para a avaliação. Então, a gente tem como clareza, e a gente espera demonstrar isso nos 4 próximos encontros, de que com as rotinas de pensamento e com o objetivo da aprendizagem visível, a gente alinha os objetivos de ensino e as estratégias de avaliação às práticas curriculares. Então, a gente pode, de verdade, ter uma didática inovadora e altamente baseada em metodologias ativas, em que, de verdade, a aprendizagem é o centro do processo. A gente fortalece um contínuo avaliativo com base numa documentação construída com os alunos. Então, eles se veem como sujeitos dessa documentação em processo. E a gente não separa o fazer do avaliar, mas cria um contínuo de avaliação formativa muito poderoso. Com isso, a gente torna os critérios avaliativos visíveis e compartilhados, no sentido de ter claro o desempenho esperado durante o processo, sendo coerente com o desempenho esperado ao final, na avaliação sumativa. A gente fortalece muito a metacognição e a autorregulação, que são 2 competências chaves para todas as demais competências, segundo toda a pesquisa científica e neurocientífica no assunto, que a gente vai explorar nos próximos encontros. E a gente engaja os estudantes na própria aprendizagem, que é o mais importante hoje. Então, é fazer o próprio estudante querer aprender, se engajar no aprender e se tornar responsável sobre sua própria aprendizagem. Aqui, um print para vocês, quem quiser fazer o print e levar, das referências bibliográficas essenciais desse tema, dessa proposta. Ao longo dos encontros, a gente vai trazer extratos, citações, vai recomendar diferentes leituras, mas aqui está o essencial, né, a ser estudado. E, em suma, o que essa nossa proposta da abordagem para tornar visível a aprendizagem quer é continuar essa máxima do John Dewey, desde o começo do século XX, eu acho muito atual, que é a ideia de que a mais importante atitude a ser formada na vida, na educação, na escola, é a do desejo de se continuar a aprender. Então, quando a gente consegue ensinar de modo que a gente sempre queira continuar aprendendo, missão cumprida. A gente está na educação do século XXI, que é uma educação do continuar a aprender, do ir além, do se refazer. Como a gente aprendeu muito nesse ano de 2020, né? Desaprender e reaprender muito rápido num contexto volátil, flexível, em que a gente tem que se adaptar ao inesperado, né? Mais do que nunca aconteceu isso no ano de 2020, com toda a história da pandemia e da educação online tão rápido na nossa vida. A gente teve que testar o ensino híbrido e ao longo dos próximos encontros a gente vai trazer para vocês várias ferramentas que a gente veio desenvolvendo nesse ano para colocar toda essa aprendizagem mão na massa e ativa online. Bom, era isso que eu tinha para falar até aqui. Daqui a pouco a gente vai para as explicações do mês da aprendizagem visível. Então, para encerrar esse momento mais expositivo e de síntese, vou convidar vocês a uma ferramenta que eu adoro e trabalho muito nas minhas formações, que é as rubricas instrucionais ou analíticas, que trazem justamente os critérios do que a gente vai desenvolver
e os níveis de proficiência que a gente quer testar e quer desenvolver. Então, vamos lá. Aqui estão os critérios. Os critérios, nesse caso, é de um aplausômetro. Então, a gente vai usar uma rubrica para que vocês liguem os microfones agora. Todos podem ligar os microfones e interagir comigo. Então, a gente vai, por meio do aplauso, demonstrar que a gente leu esse critério visível e compartilhado. Então, vocês têm o volume, a dinâmica e o entusiasmo. Vocês têm o nível iniciante, quase lá e conseguiu. Microfones ligados, gente? Sim? Que agora vocês podem fazer barulho. Então, vamos lá. Então, iniciante. Iniciante. Agora, quase lá. Quase lá, gente. Vai lá, quase lá. Autossuficiente que eu não ouço minha voz. As palmas têm velocidade e ritmo. Aplauso bem educado, curto e com sorriso. Vamos lá, gente. Liga o microfone. Aí. A Mariana está bem educada. A Nicole já está empolgada. Muito bom. E agora, gente, o nível conseguiu. Vamos lá. Muito bem, gente. Valeu. Essa é a ideia. Quando a gente tem critérios visíveis e compartilhados com todos, a gente consegue compartilhar o que a gente espera e produzir coletivamente. Então, vamos lá. É isso e muito mais que a gente vai ter no nosso mês da aprendizagem visível. Então, é o mês de outubro. A gente vai ter 4 oficinas. Gente, isso aqui tinha que aparecer só no final. Não era para estar aí agora, Malu. O Scooby-Doo tinha que estar correndo só no final. A gente vai, em 6/10, trabalhar aprendizagem visível na matemática. Em 13/10, aprendizagem visível nas ciências da natureza. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. E em 20/10, aprendizagens visíveis nas diferentes linguagens com foco na escrita, na narrativa e na escrita. E 28/10, ciências humanas. Todos os encontros no mesmo horário que hoje, das 19 às 20h30. E para quem se engajar nos 4, obviamente, tem um ótimo desconto para que todo mundo possa querer fazer tudo. Porque, embora a gente vai diferenciar o foco analítico em cada uma das oficinas por área do conhecimento, todas as oficinas criam um contínuo. Então, é desejável que você faça todas, porque daí você vai ter uma visão mais completa sobre as rotinas de pensamento e como você pode modelar e planejar a aplicação dela em qualquer tema, em qualquer sala de aula. Mesmo que a gente vai desenvolver na matemática, você pode aplicar em ciências da natureza. Mesmo que a gente desenvolver em ciências da natureza, você pode aplicar em ciências humanas e matemática. E a mesma coisa vale para a linguagem. Então, a gente pensou focos específicos por área do conhecimento, mas elas se alimentam reciprocamente e criam uma visão mais alargada sobre as competências gerais, sobre o uso das rotinas, sobre o trabalho com base em evidências, que pode ser alargado para todo o currículo, com esse objetivo de desenvolver as capacidades gerais, as competências gerais, e mobilizar e aplicar elas em situações problema reais. Então, acho que agora a gente abre para dúvida, Dani. Eu acho bacana. Se o pessoal tiver alguma dúvida, quiser abrir o microfone, quiser mandar aqui pelo chat, podem ficar à vontade, gente. Nenhuma dúvida, gente? Todo mundo vai fazer as 4 oficinas? Boa, Karine, boa, Ani. Boa, Mari. Esse tanto de câmera fechada, hein? A gente não sabe o que está acontecendo. Essa é a dor do professor contemporâneo, né? Não ver os estudantes. Os adolescentes, a gente até entende a dor de não se mostrar, de ter a questão do corpo, da imagem, os colegas e tudo mais. Mas com adulto, a não ser que você esteja no meio do seu jantar com, né, o circo pegando fogo na sua casa, criança, gato, papagaio, tudo ao mesmo tempo agora,
Abre a câmera aí e fala com a gente. Pode esclarecer dúvidas. Letícia. Eu tenho uma pergunta. Ai, desculpa, Dani. Não, pode falar, Ni, pode falar. Essas estratégias vai dar para usar fundamental 1 em todos os segmentos? Peraí, vamos fechar aqui o microfone da Ju. Peraí, senão a gente não consegue ouvir. Pronto. Tá bom. Fala de novo, Ni, desculpa. Se essas estratégias que você vai mostrar, vai dar para usar em todos os segmentos, tanto na educação infantil, Fundi 1, Fundi 2. Sim, mas com adaptações. Então, o trabalho, por exemplo, com o quadro numérico, ele é mais diretamente aplicável no Fundi 1. Mas o pessoal do Fundi 2 tem que pensar outros objetos e outras perguntas mais difíceis para o quadro numérico, né? Então, a ideia é que todas possam ser usadas em todos os níveis, mas que o nível do desafio seja ajustado pelo professor. Mas a gente vai, em todos os encontros, garantir um tempo para que em grupos heterogêneos de diferentes segmentos educacionais, vocês possam pensar coletivamente. Como eu poderia aplicar na minha sala de aula? Que ideias eu posso ter? E a gente vai ter um momento de compartilhar essas ideias do planejamento. Então, a ideia é que a gente possa pensar juntos como aplicar e que possa emergir do grupo insights de como isso pode ser no Fundi 1, no Fundi 2, no médio, no EJA. Tá bom, obrigada, Ju. O que mais, turma? Acho que se não tiver mais dúvida, a Malu pode ir para a parte boa, né? Então vamos. Bom, gente, se vocês tiverem qualquer outra dúvida, usem e abusem aí do chat. Já corram lá para se inscrever, né? Já está publicado a partir de hoje, né, Dani, Malu? A gente vai publicar no Facebook e no Instagram e no LinkedIn da Ativa o link para as 4 oficinas, não é isso? Até agora a gente estava só com o da aula aberta, a partir de agora a gente vai abrir o das 4. No Instagram, na nossa bio do Ativa, já está lá o nosso link. As únicas coisas que eu estou vendo aqui, Ju, é mais sobre as oficinas em si, de desconto, de parcelamento, essas coisas, e perguntaram do certificado sobre essa aula também. O Simpla, ele gera, o Simpla mesmo gera um certificado automático. Tá. Agora, para as 4 aulas do mês de aprendizagem visível, incluindo essa, a gente vai fazer um certificado global do total de horas feito, um certificado da Ativa Educação, com certeza. Isso. Bom, então agora a gente vai para a parte boa. E para um sorteio. Sorteio justamente. Olha que lindo. Pode contar, Malu. A gente, para quem está aqui, que fez a inscrição e que participou aqui ativamente da aula, a gente vai fazer um sorteio de uma bolsa para uma das oficinas. E a gente vai fazer como diz a minha amiga Nicole, um roda-roda Jequiti, que eu preparei aqui, mas só vale para quem ficou logado até agora. Então, se sair o nome de alguém que não se manifestou, que não se manifestou porque não está mais online, a gente vai sortear novamente. E eu já vou deixar no chat, pessoal, o link para avaliação final, que são 2 perguntinhas. Que vocês vão responder lá no Mente. Aí eu vou ser gente ruim, hein? Se não responder, não vai ganhar, não tem sorteio, hein? Só vai ter sorteio depois que responder. Isso aí, Dani. Ju, você quer deixar que eu compartilhe para a gente poder fazer a roda girar aqui ao vivo? Vamos. Ai, meu Deus do céu. Aí, pronto. É uma roda bem colorida, bem bacana aqui, pessoal, vocês vão ver. O Abraão, por ordem alfabética, por favor. Muito bem, Abraão. Não vale. Marmelada, Abraão. Eu acho que esse site ele faz até tem até uma musiquinha, vou até compartilhar com som e tudo. Vamos esperar. Aí estão vendo a roda-roda? Então, vamos começar o sorteio. Ah, é muito legal essa roleta, eu adoro. Alessandra. Tá aí, Alessandra? Tá aí, Ale? Está entre nós? Sim.
Oba, que bom! Ale, mexe a mão aí, vamos ver quem é você. Cadê a Ale? Aê! Ganhou a Parabéns! bolsa! Muito bem! Parabéns! Você vai receber um e-mail, tá bom, Ale? Fica Tá. tranquila que a gente manda um e-mail para você e a gente entra em contato. Tá, joia. Agora, vamos lá então para a nossa autoavaliação, que é sobre aprendizagem visível, o que você pensava e agora o que você pensa. E na sequência tem 3 palavras sobre a nossa aula aberta, uma nuvem de palavras para a gente registrar aqui. Deixa eu voltar. Tem uma pergunta, né, no chat sobre desconto para quem se inscreve em grupos, né? Com trios e mais com isso, trios, Ju. sim, vamos dar desconto, sim. Vamos, se a inscrição é coletiva, manda um e-mail, né, Dani, para o contato. Manda para o contato Coloca que a aí, gente... que daí a Isso. gente justamente vai dar desconto, sim, claro. Deixa eu até colocar aqui, ó, o contato. Ops. Já Estão vendo? pus, Ju. Já pus aqui no chat também. Se alguém quiser copiar o endereço. Tá. Também fica aqui o convite, ó, para vocês ficarem meus amigos no Facebook e no LinkedIn e entrarem em contato com a Ativa via o contato @ativeedu e nas redes sociais, no site e é @ativeedu no Facebook, no LinkedIn e no Instagram. Tá bom? Gente, para ter o link da aula aberta, vai ser via rede social, tá? Então o link vai ser divulgado lá. Para vocês seguirem. Legal. Malu, quer compartilhar de novo, mostrar a avaliação? Compartilho, Ju. E aí, pessoal, dúvidas, comentários? Olha lá, 6 pessoas responderam, né, Malu? Isso, por enquanto 6 pessoas responderam aqui o mente. Vamos lá, pessoal, coragem. Ainda Lê são um 8h30. pouquinho pra gente, Malu, lê um pouquinho aí. Tem aqui, é muito importante repensar todo o contexto deste processo ativo. Tem um aqui, eu não pensava nada. Agora penso que é super interessante o trabalho como uma espécie de diálogo consigo mesmo. E no grupo. Aí, Ótimo. Antes eu pensava que a aprendizagem visível era mais individual. Agora eu penso que a aprendizagem visível é uma construção colaborativa e que nos ajuda a questionar com o nosso próprio conhecimento, tornando a aprendizagem mais significativa. Joia. Aí tem aqui, eu pensava que o foco da aprendizagem visível era somente no aluno. No entanto, agora penso que o professor também está envolvido nesse processo. O professor olhando a aprendizagem com olhos de aluno e o aluno se enxergando como professor. Perfeito, perfeito. Antes eu pensava que era o professor criar novas estratégias de aprendizagem. Agora penso que são estratégias que colocam o aluno como protagonista na construção do seu conhecimento. Perfeito, tudo a ver com metodologias ativas, né? Isso mesmo. E mais além, como a Dani provocou lá no início, mais além das metodologias ativas. Eu pensava que queria aprofundar o tema e agora preciso organizar minha agenda profissional acadêmica. Para caber nas 4 oficinas. Eba, isso mesmo! Antes eu pensava que era a criança colocar suas ideias em imagens, agora penso no visível, no sentido de algo que seja mais palpável na forma da exploração. Isso mesmo, evidências. Muito bem. Tem muita coisa bacana aparecendo, Ju. Eu vou morar agora um pouquinho da nuvem de palavras para a gente poder ver como é que tá também. Peraí. Ó, já 11 pessoas participaram, hein? Legal. A nuvem de palavras ainda não está formando. Ué? Mas já vai formar. Às vezes o mente dá uma... Não apareceu a nuvem de palavras, disse a Nicole. Então eu vou compartilhar de novo o link da nuvem de palavras. Peraí. Deveria ser automático, né? Ir de um para o outro. Deveria. Uhum. Eu vou pegar aqui o código. A Pronto, gente só lembrando que a postagem no Mente, ela é anônima, né, Malu?
Isso. Ninguém é identificado, tá, gente? Agora apareceu, pessoal. Olha. Joia. E no Mente.com é muito legal isso, né? Que vai formando em tempo real e de acordo com as submissões vai remixando a nuvem e as palavras vão mudando de lugar. É muito legal isso, vem em tempo real, né? Formando. Legal. Eu tenho visto muitos professores utilizando o Mente, descobriram o Mente. Eu conheci com você, Ju, mas agora estou vendo que muita gente tem utilizado pela facilidade de uso mesmo. Ao invés de falar Mentimeter, porque se a gente fala mente, o pessoal acha que é para mentir. Não é para mentir, vai falar a verdade. Então, é o Mentimeter para não falar mentira. Aqui em Caraguá a gente tem usado bastante depois do curso da educação integral. E aí virou mania. A gente usa nas nossas reuniões, os professores com os alunos, tem sido bem bacana. Mas que bom, né, Ale? Porque é isso, vai trazendo as evidências do pensamento da turma para sistematizar o conhecimento, lançar uma ideia, registrar conhecimento prévio, registrar o avanço a partir do conhecimento prévio. Então, é uma ferramenta muito poderosa, que engaja, porque é interativa, e vai justamente elaborando conhecimento com base na evidência do grupo. Muito legal saber que virou mania. Boa! Virou! Boa! Tivemos 12 participantes nas duas já, Ju. Tá. Legal. Nós somos o link fica aberto por 2 dias também, né, Malu? Isso, fica. E a ideia é assim, hoje, nessa aula aberta, a gente registrou nossos pensamentos iniciais, nossa reflexão inicial deste grupo. Aí, a partir do momento que a gente fecha o pessoal que vai para as 4 oficinas, a gente vai poder fazer um registro justamente de avaliação formativa e processual deste grupo. Então, ao final dos 4 encontros, a gente vai ter desenvolvido todas aquelas perguntas iniciais que a gente fez. Tanto as provocações da Dani, quanto as perguntas que a gente fez na autoavaliação visível. A gente vai voltar a elas no final, não tem problema. O que mais, gente? Mais alguma dúvida? Se não, missão cumprida da aula aberta. Missão cumprida e 8h35. Legal. A gente está de parabéns. Cronometradíssimo. Então, abram as câmeras, vamos fazer uma foto da aula aberta do curso da Ativa. Todo mundo que está aqui, que quer continuar no curso, que vai ficar nesses 4 encontros, porque daí a gente vai conhecendo mais uns aos outros, a gente vai começar a formar um grupo, vai compartilhar conhecimentos, expectativas, leituras, aprendizados, e com certeza vamos criar uma comunidade de aprendizagem, que vai poder se acompanhar, ter grupo no Face, e trocando experiências e um inspirar o outro, né, Malu? Porque a gente tem visto aqui, tem um pessoal que está aqui comigo há algum tempo, Nicole, Karine, a Dani e a Malu foram minhas alunas da primeira turma, junto com a Karine e com a Ania. É muito bom ver que o pessoal vai ficando perto, né? Então, espero que vocês também. Tem a Renata, a Lê, que já fizeram um curso comigo, vão voltando e vão ficando por perto. Então, é isso. Vamos formar uma comunidade de aprendizagem. Então dá um sorrisão aí que eu vou fazer. Para a gente poder postar a nossa aula aberta. Boa, legal, queridos. Foi um prazer. A gente espera reencontrá-los terça que vem nesse mesmo bate-canal. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Valeu, queridos. Beijos. Boa noite, bom descanso. Boa semana. Estamos no começo da semana ainda. Até semana que vem. Isso mesmo.